Que alegria, mais uma vez nós estamos aqui em mais um estudo, né, para esse tempo da Quaresma. Hoje nós vamos falar sobre este tema tão difícil e cobrado. É verdade. Porque às vezes a gente não consegue dar, o outro quer cobrar da gente, a gente quer cobrar do outro e fica uma confusão, né? Então nós vamos partilhar hoje sobre o tema testemunho. Gente, que bom, que alegria, né? Se você chegou até aqui nesses vídeos, é sinal de que você está persistente, fiel, né? E com certeza o Senhor ainda tem muitas coisas a nos revelar. Então hoje a gente vai falar sobre o testemunho de vida. E para começar essa nossa reflexão, eu queria falar de uma frase, né, que é de São Francisco de Assis, que ele diz assim: ide pregai o Evangelho e, se necessário, use as palavras. E o que São Francisco está querendo nos dizer, né, nesse ensinamento? Que o nosso testemunho de vida é quem convence. O nosso testemunho de vida é quem realmente mostra a verdade daquilo que a gente está falando. Então, aquele ditadinho que fala: faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço, isso aí não cola, né? Por testemunho de vida, não. Por testemunho de vida, não. Né? Então, a gente querendo ou não, nós sempre seremos espelhos para aqueles que estão ao nosso redor ou para aquelas que precisam da nossa ajuda. Então, quem convence é o Espírito Santo, mas o Espírito Santo usa do nosso testemunho de vida para alcançar as pessoas. Então, o testemunho de vida é algo imprescindível na nossa caminhada de fé. Exatamente, mas por que é tão, né? Por que é tão imprescindível e tão importante? Porque às vezes a gente, como falou, cobra do outro, quer ver o outro se transformado, não quer ser cobrado. Essa é a verdade, a pessoa não quer ser cobrada, porque o testemunho, ele vai contra a nossa vontade, Marcelo. O testemunho é o nosso algo a mais, é o sobrenatural, aquela transformação que nem a gente imaginava que fôssemos capazes de realizar. Esse é o testemunho. Então, aquela pessoa que é mais improvável da vida de ter mudança, quando ela muda, fala: caraca, que testemunho, que pessoa, como diz a gíria, né, cabulosa, que pessoa sensacional, porque como é que ela conseguiu fazer aquilo, como é que... E eu penso também que o testemunho dos santos, eles parece um pouco que está longe. Então é necessário que tenha pessoas corajosas para testemunhar com a vida. Então essa palavra, essa mensagem, essa fala de São Francisco, ela cabe muito, né? Olha, se o seu testemunho não está sendo cabuloso, surreal, irado, alguma coisa precisa ser ajustada. Alguma precisa ser ajustada. E o testemunho de vida, ele arrasta multidões. Sim. O testemunho de vida arrasta multidões. Então, a gente, nesse nosso trajeto, nesse nosso caminho dentro da igreja, né, ou dentro mesmo de uma empresa, no âmbito profissional, quando a gente conhece, né, pessoas que fizeram uma mudança, né, fizeram uma conversão e testemunham com a vida, aquilo nos afeta de uma certa forma. É um impacto, né? Um impacto que faz a gente repensar no como nós estamos levando a nossa vida. Constrange. Não é? Eu sei porque dentro da empresa, uma vez trabalhando com uma pessoa, ele era de uma forma que não agradava as pessoas, e ele refez, ele mudou o percurso, ele realmente buscou essa conversão e ele se tornou uma pessoa melhor, um profissional melhor. E o testemunho que ele dava arrastava outras pessoas que estavam indo pelo mesmo caminho.
e falar, não, se ele conseguiu, é possível, eu também consigo, né? E isso também dentro da igreja. Quantas vezes a gente vê irmãos de caminhada que quando você começa a ver a história de vida dessas pessoas, o que Deus fez na vida delas, você fala, é incrível, é cabuloso. É. Né? E eu penso que o testemunho, ele nada invalida ele. Sim. Nada invalida ele. Porque assim, se houve a mudança, ainda que a pessoa um dia caiu de novo, não invalida o testemunho que ela já teve. Não invalida a ação de Deus na vida dela. Então assim, a gente precisa abrir as nossas mentes para isso. Sim. Porque uma vez que a graça de Deus entrou e mudou a vida de uma pessoa, nada invalida aquele testemunho. Foi a ação de Deus. Né? Foi a ação de Deus. Então, para alguém serviu, para a vida daquela pessoa serviu, uma finalidade aquilo tinha. Sim. Uma finalidade aquilo tinha. Né? Então, assim, se no processo da nossa conversão existe um testemunho, e testemunho, gente, ele não é medido por grandeza ou por pequenez. Ele é medido pela ação de Deus. Tá? Então, assim, porque o meu testemunho é muito pequeno. Então, eu não vou nem demonstrar. Porque o testemunho daquela pessoa é maravilhoso. Aquela pessoa saiu das drogas, aquela pessoa fez isso, aquilo. Meu irmão, menos, né? O que valida um testemunho é a ação de Deus. Agora, Deus não... Porque a pessoa nunca foi para as drogas, porque a pessoa nunca matou, porque a pessoa nunca fez isso, ela está invalidada? Não. Deus agiu na vida dela. E a gente tem a tendência, né, de achar que o testemunho da vida do irmão, da irmã, é maior do que o nosso. Sim. Porque a gente faz com que o nosso testemunho não seja tão grande. Mas, às vezes não sempre tem alguém passando por uma situação semelhante que precisa do seu testemunho de vida para que ela tenha esperança de que é possível. Sim. Né? Sempre tem alguém passando por essa situação, uma situação semelhante. Então, como a Raquel disse, o testemunho não se mede por grandeza, se mede realmente pela ação de Deus. Porque se Deus permitiu que você passasse por essa situação, é porque você vai ser canal de graça na vida de um irmão, na vida de uma irmã, na vida daqueles que são próximos de você. Então, o testemunho de vida é quem convence. Sim. Não são muitas vezes as palavras, como São Francisco diz. Vão e evangelizem. Se preciso, falem. Né? Se preciso, usem as palavras. Porque o nosso testemunho de vida vale muito mais do que 1000 palavras. E é interessante que no livro de Tiago vem falando, e eu estava tentando achar ele aqui, ele fala que a mesma situação que uma pessoa passa, há no universo alguém passando por uma igualzinha. Igualzinha. Então, se Deus pode realizar a cura de uma pessoa que tem uma enfermidade, que é usuário, que é depressivo, que qualquer situação, Deus pode realizar quantas vezes forem necessários. Porque há pessoas passando pela mesma situação. Então, assim, não é um privilégio seu. É uma graça de Deus. O testemunho na nossa vida é uma graça de Deus. Então, você tem que entrar com esforço. E Deus entra com a graça. Testemunho é isso? Eu quero mudar de vida? Meu amigo, minha irmã, meu irmão, meu querido, minha querida. Entre com o trabalho que Deus entra com a graça. Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar garra, determinação. Vai te dar sabedoria. Desde que você faça a sua parte. Se você é uma pessoa que nunca passou por nada, sempre esteve dentro da igreja, nasceu, cresceu, faça uma força extraordinária para permanecer assim até o último dia da sua vida. Porque Deus vai continuar te abençoando. É o seu testemunho. Não vamos transformar o testemunho em algo que não se pode viver.
Pode. Desde que você, se você não ouviu ainda, volte lá nos vídeos anteriores, veja atitudes, veja a rotina, as práticas, para você entender do que nós estamos falando. São vídeos curtos. Então, assim, você quer que a sua vida seja um testemunho, você precisa entrar com o trabalho. Se você entrar com o trabalho, você vai cumprir essa passagem que São Francisco está falando. Essa frase, aliás, essa palavra mesmo. Que você não precisa abrir sua boca, porque a sua vida vai ser um sinal da graça de Deus. Exatamente. Eu lembro que eu trabalhava em uma outra cidade e eu conheci um senhor e ele vendia um serviço, né? E ele sempre ia, oferecia e tal, e nunca dava certo. E um dia ele foi e ficou um tempo conversando comigo e ele falou exatamente isso pra mim. Ele falou assim, e eu não sabia, não conhecia a história de vida dele, nada, e um dia ele falou pra mim assim, Deus realiza 99% da graça, 1% é nossa parte. E a nossa parte é fazer a dedicação, entrar com o trabalho, para que as coisas mudem na nossa vida e que a nossa vida seja um testemunho na vida do outro, do próximo, né? E aí, a partir dessa frase, isso me chamou atenção. Eu falei, nossa, eu quero conhecer mais. E fui puxando as conversas e fui conversando com ele, e aí fui vendo que ele era uma pessoa extremamente ativa dentro da igreja, extremamente ativa no trabalho, uma pessoa que tinha obras sociais. E aí eu fui vendo e falei, cara, o testemunho de vida daquele homem mudou a minha vida. A perspectiva que eu tinha da vida, a visão que eu tinha. Eu falei, dá, é possível, né? Através do testemunho da vida. Ele falou apenas uma frase para mim. Deus faz 99% das coisas, 1% é a nossa parte. Ele não precisou falar quase nada. Ele não precisou contar a história da vida dele para mim. Isso serviu para que eu buscasse, me chamou a atenção para que eu buscasse conhecimento de como que era a vida daquele homem. E a partir do momento que ele foi contando, eu fui vendo que realmente valia muito a pena. E vale. Então o testemunho de vida, ele arrasta a multidão, ele nos convence de que é possível, porque nós estamos falando de algo concreto, algo que a pessoa fez, uma obra concreta. Nós não estamos falando de uma teoria, nós estamos falando de uma obra concreta. Sim. Então o testemunho de vida, ela é uma obra concreta daquilo que Deus fez na nossa vida. Daquilo que Deus realizou, é exatamente isso. É uma obra palpável, porque a pessoa está ali. Então, assim, se ainda na sua realidade, na realidade que você vive, ainda está faltando essa obra concreta, essa ação de Deus, há tempo de mudança. Sim. Há e é um tempo de mudança, oportuno, né? De graça, dado por Deus, para que você entre com o seu trabalho e ele com a graça dele. Para que você dê o seu 1% e ele entre com os 99%. Mas quando ele entra, é tão bonito, né? É tão bonito que quando ele entra, as pessoas se encantam. Se encantam. Por isso que arrasta. Porque se fosse os nossos 99% e 1% dele, filho. Não ia dar nada. Então, assim, não aconteceu essa graça ainda, ajusta e alinha as coisas, para que a graça de Deus entre com força na sua vida e ela também possa arrastar multidões. Também possa fazer a diferença, que você também seja um testemunho. Que você também na sua vida e no seu trabalho, porque quando nós falamos, nós trazemos só toda a realidade. Pegue isso, eu tenho isso, vocês estão falando só coisa de igreja. Não, pegue isso e transforme numa realidade para o seu trabalho. Às vezes, você no seu trabalho, você não é testemunho, tá? Você não é testemunho. Às vezes, no seu trabalho, você é o oposto do que você deveria ser. Mas o seu ego não te deixa enxergar. O seu ego não te deixa... Às vezes, na sua família, você é o oposto dos 99% que Deus pode te oferecer. Mas, infelizmente, você não está enxergando.
Então, você pega isso e leva para sua vida. O testemunho é esse. Gente, testemunho não é só milagre, tá? É como a Marcela acabou de falar. Testemunho não é milagre de doença curada, disso não. Testemunho é a mudança de Deus, a graça de Deus na nossa vida. Quanto que Deus tem colocado? Deus tem colocado? Não, quanto você tem deixado Deus colocar na sua vida? Para que o testemunho aconteça. Para que o testemunho possa comover as outras pessoas. Eu quero fazer um desafio para vocês. Que você possa mesmo fazer uma reflexão. A minha vida tem sido um testemunho para as outras pessoas, para as pessoas que estão à minha volta. A minha vida tem sido inspiração para que as pessoas mudem de atitude, mudem de percurso para o bem, claro, né? Se a resposta é negativa, a gente precisa mudar, a gente precisa testemunhar com a nossa vida, com o nosso servir, independente de onde a gente esteja. Santa Teresinha do Menino Jesus sempre disse: a gente precisa florescer aonde Deus nos plantar. Se Deus nos plantou no emprego que você está, é para você florescer, e você florescendo, testemunhando da sua vida, para que você mude a vida de outras pessoas. Se Deus te plantou na sua comunidade, dentro de alguma pastoral dentro da igreja, se Deus te plantou no matrimônio, dentro da sua família, para ser um pai, uma mãe, o seu testemunho de vida precisa mudar a vida das pessoas. Então faça essa reflexão. E se a resposta for novamente negativa, veja onde você precisa mudar. Veja o que você precisa fazer para que o seu testemunho de vida alcance muitas e muitas vidas. É isso aí. Desafio aceito, então. Vamos analisar. Eu vou começar a analisar para poder ver se realmente eu tenho sido esse testemunho. Espero que você também. Agora, se você precisar de uma orientação particular, se você quiser trocar uma ideia, se você quiser conversar, nos mande uma mensagem, que nós teremos todo o prazer de te responder, que nós teremos imensa satisfação de poder, de alguma forma, te ajudar. Gente, muito obrigado. Siga a nossa página lá, lidere, né? A gente ficaria muito feliz, vamos ficar muito felizes de poder ter vocês conosco. Deus abençoe. Um abraço.